Ontem o Trump foi banido permanentemente do Twitter, e não só isso, redes sociais e outros meios de comunicação que o Trump poderia usar com os seus apoiadores, ou que os seus apoiadores podiam usar internamente para conversar, esses meios foram retirados de lojas de aplicativos, foram derrubados de várias maneiras diferentes. E o que eu quero dizer nesse vídeo aqui é que, assim, isso vai dar exatamente no contrário do que a galera que tá fazendo essa repressão quer. Isso vai fazer com que os apoiadores do Trump se radicalizem mais, e isso vai piorar a situação ainda mais. O que aconteceu? O Twitter, alegando que o Trump estava incentivando protestos violentos e colocando vidas em risco, baniu ele permanentemente do Twitter, falando que é a violação contínua das regras e tudo mais. E o que aconteceu é que muitos apoiadores dele então foram para outras redes sociais, outros sistemas de comunicação, um deles sendo o Parler. E o Parler, por exemplo, foi retirado de lojas de aplicativos, e foi exigido dele alguma coisinha em texto formal que no fim das contas queria dizer: impeça que essa galera se comunique aí também. Não pode. A não ser que você faça o que a gente quer fazer, você tá fora daqui. E se a ideia é acabar com esse movimento do Trump, ou mais corretamente dizendo, acabar com o movimento que o Trump acabou por um tempo liderando uma parte dele, acabou representando todos os desgostos e raivas e frustrações desse movimento, se a ideia é acabar com isso que vai dar exatamente no contrário, porque a galera só vai ficar mais puta ainda. Duas coisinhas rápidas que a gente precisa entender antes de entrar nesse vídeo. Não, isso não é censura. Censura é quando o Estado impede você de usar a sua propriedade privada para se comunicar. O que isso aqui é, se você quiser fazer a crítica, faça essa. Isso aqui é uma massiva hipocrisia do Twitter. Por exemplo, recentemente, o governo da China fez um tweet de uma matéria deles dizendo que os campos de concentração deles de minorias uigures, que são minorias muçulmanas na China, estão fazendo um bom trabalho de reeducação e dando liberdade para as mulheres via elas não serem mais máquinas de fazerem bebês e tudo mais. Cara, o post e a matéria era basicamente: olhem nossos belos campos de concentração, onde nós estamos assinando a cultura apropriada para essas minorias estúpidas. E depois de vários dias, o Twitter foi lá e deletou o tweet por violação das regras. Então assim, os caras falaram: olha que campo de concentração bonito! E tudo que aconteceu foi que eles tiveram um tweet deletado. É isso. Essa foi a punição que eles tomaram. Ou pega, por exemplo, contas, pessoas, etc., defendendo ditadura. Fala assim: não, ditadura lá em Cuba é linda e maravilhosa, pô, Coreia do Norte, pô, negócio mó bonito. Aqui, olha como esse negócio é muito legal aqui e tudo mais. Não, o Holodomor, né, o genocídio lá de milhões na Ucrânia, nunca aconteceu, mentira capitalista. Isso aí nunca aconteceu, isso aí foi na Rússia, tava voando, só que depois inventaram isso aí pra enganar você. Então o cara pode defender ditadura, genocídio, ditador, tal, repressão de minorias, tudo mais, execução, tudo bem, o cara pode defender isso, não tem nenhum problema, não vai sofrer nenhuma consequência, ok? Ou pega contas de antifas agora falando: não, tem que ter protestos violentos, sim, tem que ter guerra racial agora, sim, e quem morrer na revolução, morreu. Morreu. Não interessa, isso aí tá certo, e é bonito e tudo mais, toca fogo nas paradas, vamos lá. Isso pode. Isso aí pode. O Trump, não. É uma hipocrisia massiva do Twitter e de várias outras redes sociais banir um e permitir o outro. Critique isso. Isso aqui é um negócio que não tem como os caras falarem assim: não, você tá exagerando. Não, cara, tá aqui na tua cara. E outra coisa que tentaram falar foi que isso aí é uma quebra de contrato do Twitter. Não. O contrato do Twitter diz que ele tem as regras do que você pode postar ou não, e que se tiver alguma denúncia ele julga, se você tiver alguma apelação ele julga também. Então no fim das contas ele decide. Então no fim das contas ele pode dizer que a regra escrita é na verdade outra coisa e acabou. Se você acha isso absurdo, eu só preciso lembrar você que o STF faz isso o tempo todo. Esse é o mesmo sistema de justiça que o Estado usa o tempo todo pra cima de todos nós. E um monte de gente defende isso, mas daí quando o Twitter faz, não, aí não pode. A diferença é que no Twitter você pode ir embora e não pagar os caras, você pode não obedecer isso, você pode não participar desse sistema e não ajudar ele a prosperar, enquanto no Estado você é obrigado a participar disso. Então, é só mais um daqueles casos onde as pessoas ficam revoltadas com uma coisa que a iniciativa privada faz, quando o Estado faz isso muito mais, não, aí tudo bem. Eu precisava apontar isso aqui. Agora, sobre o Trump ser banido, gente, é uma liçãozinha básica, nunca encurrale um animal. Nunca deixe o bicho com medo e tudo mais e feche ele num canto de maneiras que a única saída dele seja através de você. Você vai tomar uns talhos na cara, é óbvio que isso vai acontecer. Ou nunca deixe o seu inimigo sem saída. Nunca deixe claro pro seu inimigo que não existe nenhuma negociação, você vai matar ele e acabou. Porque ele vai lutar até a morte.
Tem um outro exemplo que eu gosto muito disso, que é que logo depois da Primeira Guerra Mundial inventou-se a ideia de bombardeio estratégico. É a ideia de que no evento de uma guerra você podia jogar sua força aérea gigantescamente em cima do cara e bombardear tudo. Bombardeio civil, explode tudo, senta bomba em todo mundo, porque daí isso vai quebrar a moral do país, eles vão se desestimular, eles vão se render muito rapidamente. Só que daí quando veio a Segunda Guerra Mundial e países tentaram fazer isso, tudo que eles conseguiram com isso foi fazer com que a população bombardeada ficasse mais unida e mais estimulada e mais apoiasse a guerra. Por quê? Porque isso tornou a guerra real para eles, isso tornou eles pessoalmente vítimas, isso criou um senso de vingança neles, criou um senso de unidade neles, porque por mais que eu discordasse e tudo mais, todo mundo foi bombardeado, então nós estamos muito mais próximos, e isso fez com que a guerra parecesse mais justa, porque... Sei lá, o cara declarou guerra no outro aqui, os caras me explodiram. Pô, eu nem apoio esse governo e o cara tá me explodindo. Então assim, por mais que eu não apoie esse cara, o outro literalmente quer me matar. Então eu não tenho mais escolha. É o que tá sendo feito aqui com os trumpistas e com as pessoas que votaram no Trump. Porque tem uma diferença muito importante nisso, que os democratas, que a galera de esquerda, se recusa terminantemente a entender o que é parte do problema. O que está sendo dito aqui? O que está sendo comunicado aqui? Eu não estou falando só do Trump ter sido banido do Twitter. Eu estou falando qual é a mensagem que está sendo enviada. E não só para os trumpistas, não só para os apoiadores dele. Eu estou dizendo, isso aqui está sendo enviado para todo mundo que votou no Trump, para todo mundo que é conservador, para quem é libertário também, para quem só não gosta dos democratas, para quem não gosta da grande mídia ou dessas redes sociais. Todo mundo está ouvindo essa mesma mensagem. Foda-se tudo que você acha. Agora é a minha mão na sua cara e acabou. Essa é a mensagem que está sendo mandada. Nós não vamos mais conversar com você. Nós não vamos mais ouvir você. Você não vai mais poder falar. Você não vai mais poder discordar. Agora é o seguinte. Você perdeu para sempre. Fim. Qual que você espera que seja a resposta disso? E não é uma coisa nova que eu tô falando aqui. Não é. Não é. Toda vez que tem protestos violentos, toda vez que isso acontece, eu falo a mesma coisa. Quando um lado fala pro outro, isso pode ser esquerda pra direita pra esquerda, tanto faz. Isso aqui é humano. Quando um lado fala pro outro, acabou a negociação, agora eu vou pra cima, o outro lado vai falar... Fazer o quê? Então eu vou ter que ir pra cima antes e mais forte, porque senão você vai me bater? É por isso que o fascismo... O Mises estava falando isso nos anos 20, bicho. A gente teve 100 anos para aprender essa lição e não aprendeu. Ele falou, por que o fascismo cresceu na Europa? Por quê? Porque os comunistas mudaram de visão ao longo do tempo, de tomar o país via vias democráticas e tudo mais, e foram para a posição de revolução. A gente vai matar quem discorda, censurar o resto, e é isso aí. A gente vai expandir isso por todos os países e acabou. Não tem mais diálogo. Agora é fuzil. Foi isso que os comunistas fizeram. A Revolução Comunista na Rússia foi um exemplo disso. Eles começaram a espalhar isso pelo mundo inteiro. E daí a população ficou cagada de medo. E daí você teve os democratas falando, não, vamos debater com os caras. Debater o quê? Eles acabaram de falar que não vai mais ter papo, é fuzil. Você quer conversar com o cara? E daí chegaram os fascistas e falaram, nós somos uns bosta. Sim. Nós somos totalitários? Um pouquinho. Na verdade é um tantão, mas eu vou falar aqui um pouquinho, tá? Vou mentir pra você. Mas nós vamos enfrentar esses caras. Então assim, eu vou fazer merda, sim. Mas o outro cara vai te matar. Então você ficou sem escolha. E por isso o fascismo cresceu. Aprendam essa lição. Quando você fecha o diálogo, quando você fecha todas as outras portas, o outro lado vai se radicalizar. E essa é a mensagem que está sendo mandada para todo mundo que votou no Trump. A porta fechou. Dane-se tudo que você acha para sempre. Agora é, eu mando, você obedece, eu falo, você ouve, e se você falar, é a minha mão na sua cara até você parar de falar. Isso não é só o banimento do Trump, isso é a mensagem que está sendo passada há muito tempo. E não só isso, você tem vários membros da extrema esquerda defendendo isso abertamente. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma posição da esquerda como um todo, eu não estou dizendo que isso é a posição democrata, eu não estou dizendo que essa é a posição de redes sociais ou de jornais. Eu só estou dizendo que existe uma ala da extrema esquerda que defende isso, sem nenhuma resposta do outro lado falando, não, calma. Não. E essa mensagem é amplificada por causa do ódio dela, e daí você tem isso, e esses atos de repressão política, esses atos de impedir o outro de falar, porque é isso que é o que o Twitter tá fazendo. Não tá fazendo censura, ele tá fazendo repressão política, ele tá falando, olha,
esses discursos de ódio aqui, pode. Esse aqui, não. Então eu tô reprimindo esse grupo aqui. O que tá sendo comunicado é, eu tô reprimindo isso aqui e tem o pessoal que acha isso. Cara, o que você quer que as pessoas entendam? O que você quer que os apoiadores do Trump entendam? O que você quer que eles façam? Eles vão radicalizar. Essa vai ser a resposta. É muito... A melhor palavra e mais carinhosa que eu consigo falar é fofo. É muito fofo o Twitter achar que eles vão banir o Trump e os trumpistas vão falar: perdemos. Acho que agora eu vou votar pra Hillary. Isso é agravado por uma outra coisa, que não é só a extrema esquerda fazendo. A esquerda como um todo tá fazendo cada vez mais. Certo? Porque a gente precisa entender. Tem muita gente que vota pra esquerda, mas não é de esquerda. Tá? Entendam isso, por favor, porque isso é muito importante pra isso que eu vou falar agora. Nem todo mundo que votou no Trump defende o Trump ou defende o que ele fez ou é trumpista. Eles só estão revoltados por uma série de motivos. Só que o que você vê cada vez mais alas da esquerda e da mídia fazendo? É falar assim, não, todo mundo, toda pessoa que votou no Trump é literalmente um racista, fascista, nazista, ignorante, antivacina, terraplanista, negacionista. Todo mundo. Então, imagina alguém que votou pro Trump, que não é nada disso, e que só votou pro Trump porque ele queria empregos, ou porque o Trump prometeu reduzir as guerras, ou porque o Trump falou que ele ia tentar combater o déficit, ou porque ele falou que... ou porque, sei lá, a pessoa não gostava da Hillary. Falou, cara, a Hillary, ela é corrupta, ela é de uma família corrupta, e eu vou votar no Trump porque, olha isso, o Trump tem seus defeitos, mas imagina que você é um desses caras. E o que é comunicado pra você? Você é um racista, nazista, fascista, não liga pra tudo que você fala. 2, você perdeu o direito de falar. Imagina que você ouviu isso, você fala o quê? Cara, eu posso não gostar desses radicais aqui. Eu posso não gostar dos trumpistas e tudo mais, mas eles querem falar comigo, eles querem me ouvir, eles vão me defender. E o outro lado, não. O que é pra essa pessoa achar na cabeça dela que é pra fazer? Você entende no que isso vai dar? Ao jogar todo mundo no mesmo balaio e chamar eles da pior coisa possível, você tá comunicando pra eles que você simplesmente não se importa com qualquer coisa que eles estão falando. Então, quando essas pessoas desistirem de falar e forem pra grupos radicais, não se surpreenda, você causou isso. Você jogou o cara lá. É por isso que eu vivo dizendo pra libertários aqui, gente, não fala esse negócio de que todo mundo que defende o Estado é socialista. Não fala esse negócio que todo mundo que vota pro Haddad é um imbecil. Não. Eles têm vários motivos perfeitamente racionais na cabeça deles de porque eles estão falando isso. Entenda esses motivos. Ouça essas pessoas. Entenda por que eles estão putos. Entenda o que eles querem. E então tente oferecer alguma coisa melhor pra resolver esse problema. Porque a única alternativa que você tem pra isso é conflito. Existe ou negociação, educação, melhoramento, construção, ou porrada. Não existe um meio termo. Só que a esquerda tá cada vez mais... E democratas, gente de centro, inclusive. Eu fico pensando, cara, gente de centro fazendo isso. Meu Deus! Parem! Entendam a magnífica cagada que vocês estão fazendo quando vocês fazem isso. É uma galera que não entende que um monte de gente votou no Trump, colou no movimento dele, ou no do Bolsonaro, não porque eles apoiam essas figuras ou essas ideias, mas porque eles só estão puto da cara. Eles estão revoltados com o déficit, ou com a dívida, ou com a estagnação econômica, ou que não tem emprego, ou que a criminalidade tá alta, ou que... uma série de problemas diferentes. Eles estão revoltados com esses problemas, eles não estudam política, eles não foram ver qual é os negócios lá. É só que esse cara falou que vai resolver, eles acreditaram e foram lá. E você vê gente de centro olhando pra essa galera e falando, tudo racista. Entendam o que vocês estão alimentando. E sabe o que é pior? Eu acho que isso vai aumentar. Porque isso é uma posição que é confortável. Você não precisa fazer esforço pra ter essa posição de ódio com o outro lado. É muito fácil. Porque você só precisa ficar na sua bolha, com todo mundo que concorda com você, e você não precisa nem debater ideias com eles. Você precisa só odiar o outro lado. Você não precisa se esforçar, você não precisa pensar, você não precisa argumentar, você não precisa examinar o que você acha. Não, você tem esse senso de comunidade com as pessoas que odeiam alguma coisa,
Você tem esse senso de pertencimento. Aí você vai lá e dá hate no cara, xinga ele, tá. Aí vê outra pessoa e xinga junto com você. Você pensa, pô, que legal. Dá esse reforço social. Essa coisa que o ser humano tão precisa quanto a validação dos outros. É uma coisa humana. É como a gente é fiado na nossa cabeça. É como a gente funciona. É uma posição extremamente confortável. E você não precisa ouvir o outro lado. E quando ele fala alguma coisa que te incomoda ou que te perturba alguma coisa, você pode falar: não, é porque você é literalmente Hitler. Então eu não preciso me preocupar com as coisas que você tá falando. Tudo que você fala tá errado, porque eu te odeio. E aí coloca em cima disso dominação política. Porque agora os Estados Unidos estão com uma super maioria democrata. O Partido Democrata conseguiu puxar o que eu achava impossível. Eles conseguiram tomar controle do Senado. Então pensa que posição confortável que é a galera tá nesse ódio. Você não precisa examinar o que você pensa, você tem um grande senso de comunidade onde é alguma coisa, tem um grande senso de pertencimento. Você tem um senso de que você tá fazendo alguma coisa, por mais que seja inútil e não vá dar em nada, você tem um senso, tem uma sensação dentro do seu coração de que você tá fazendo alguma coisa. E agora o Partido Democrata tem todo o poder político pra provar o que eles querem. Então você não precisa mais ouvir, conversar, dialogar, tentar... Não, você pode só sentar a lenha. Então é muito razoável imaginar que essa posição de total desprezo por quem não alinhou com o Partido Democrata ou por quem passou um pouco perto do Trump ou pra quem um dia votou nele, é muito fácil imaginar como isso vai aumentar ainda mais. Porque agora essa posição vai ficar ainda mais confortável. E o que a galera do outro lado vai fazer? E o que a pessoa que tá no meio só perdida vai pensar? Porque ela vai pensar, cara, vai que eu sou o próximo. Digamos que os caras derrotam os trumpistas, quem vai ser o próximo? Porque eles estão deixando claramente que não é pra discordar. Esse direito não existe. É pra cair na linha e ficar quieto. Então eu sou o próximo. E por cima de tudo, você fez o Trump ser a vítima. Porque agora ele pode deitar no chão e falar: me censuraram. Tô apelando aqui. Tenha piedade de mim. Tudo que é atacado fisicamente ganha uma piedade, ganha uma simpatia. Tanto é verdade que teve o Bolsonaro quando ele tomou a facada. Ou, tanto é verdade, tanto a esquerda entende isso, que vocês lembram, quase ninguém vai lembrar disso aqui. Quando o Lula tava fazendo uma carreata pelo Sul, atiraram na carreata dele, tem um tiro no ônibus dele, alguma coisa assim. Aí foram lá fazer uma perícia e descobriram que o tiro foi dado de pertinho. E aí ficou toda aquela aura de tipo... Mano, vocês quiseram fingir um atentado aqui só pra ganhar piedade, é isso? É isso? Nunca foi provado nada, eu não tô dizendo que nada foi feito. Mas vocês lembram desse evento? Ou quando o Capitólio foi invadido agora, um monte de gente falou, não, pera, não tô entendendo nada aqui, mas tem um lado indo pra violência e tem outro lado aqui que tá apanhando. Então, de bate pronto, eu acho que eu tô do lado do pessoal que tá apanhando. A mesma coisa agora, banimos o Trump do Twitter. Um monte de gente vai chegar e falar, não, mas pera, isso aí não se faz, acho que eu tô concordando mais com o cara agora. E é entender que o Trump não é uma pessoa, ele representa uma ideia, ele representa um movimento. Ele representa uma frustração gigante que existe na sociedade americana com uma porrada de coisas. Que muitas vezes essa frustração vai pra esquerda, vai pros Bernie Sanders da vida, porque a galera não entende o que tá acontecendo. Mas que muitas vezes vai pro lado conservador, vai pro lado do Partido Republicano, vai pro lado do Trump. Ele representa isso, e por mais que você derrube ele, não interessa. Outro cara vai aparecer, e outro, e outro, e outro, porque isso é uma frustração que existe nas pessoas, em dezenas de milhões delas. Enquanto você não reconhecer isso e não ouvir elas, e não tentar resolver isso, elas vão produzir outro líder, e outro, e outro, e outro. Eventualmente vai chegar um cara que é um radicalzão ainda pior que o Trump. O que você acha que ele vai fazer? O ditado que eu acho que muitos de vocês conhecem é muito simples. Você não pode matar uma ideia. O Trump, ele faz parte de uma ideia. Você pode até acabar com ele. Você pode até garantir que ele nunca mais vai falar alguma coisa pra alguém. E daí, bicho? O fato é que ele existe como o que ele simboliza. O movimento que ele criou foi tão longe quanto foi. O que aconteceu no Capitólio aconteceu porque... Não por causa do Trump existir. Ele aconteceu porque existe uma gigantesca revolta em dezenas, se não em centenas de milhões de americanos. E essas coisas não estão sendo ouvidas, não estão sendo resolvidas. Se elas não estão sendo ouvidas e resolvidas, essa coisa não está andando, eles vão procurar alguém que resolva. Se você falar pra eles que essa pessoa que eles querem que resolva vai ser impedida de sequer tentar, e o que eles acham não vai ser sequer ouvido, é lógico o caminho que eles vão seguir. Enquanto você desqualificar essas pessoas, enquanto você não ouvir elas, enquanto você não entender que elas não são racistas, nazistas, etc., elas só estão putas com desemprego, com estagnação, com pobreza, com corrupção, com guerra, com... Enquanto você não entender isso,
Isso vai continuar acontecendo de novo, e de novo, e de novo. Mas não parece que a esquerda tá querendo entender isso. Vamos ver o que vai acontecer agora, mas eu não acho que vai ser bonito. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.